Eu queria, nesse dia, falar um pouco dessa esperança que nós temos no nosso coração. Porque pensa num povo para ter esperança, é o povo de Deus. Né? Pensa em gente que não para, que não desiste, que continua. Ainda quando dá vontade de fazer isso, tem alguém do lado que não te deixa fazer isso. Né? O Senhor coloca alguém aí do teu lado que fala, bora. Continua, não para, essa dor não vai continuar para sempre, essa situação não é eterna, essa noite vai acabar e amanhã vem, o dia vem, a luz vem pela manhã, o choro termina, a alegria vem sobre a tua vida. Mas eu quero falar dessa esperança, porque quando a gente olha para a cruz, quando a gente pensa na entrega de Jesus, quando a gente pensa, né, e essa semana nós fomos muito intencionais nisso, em todos os devocionais, vendo como ele foi direto, como ele foi objetivo, como ele fez aquilo que precisava ser feito para cumprir o propósito dele, para cumprir o plano de Deus para a vida dele. E ele começa uma igreja. A gente fala muito aqui na vida, né, parece igreja, mas é família. E essa grande família nunca deixou de crescer. Desde que o Senhor veio para estabelecer esse reino dele aqui na terra, ele nunca deixou de crescer. Ele nunca deixou de avançar, ele nunca deixou de manifestar o poder dos céus aqui na terra. E eu posso te dizer que não existe instituição na terra maior, mais forte do que essa igreja que Jesus veio começar. Eu amo a história de grandes instituições. Eu amo ver histórias de pessoas que saíram do nada e que correram atrás de um sonho e que se dedicaram, trabalharam, se entregaram para construir algo. Mas, por mais bonita que seja a história que você conheça, por mais marcante que seja a conquista das pessoas, nada se compara à igreja que Jesus veio começar aqui na terra. E eu sou muito prático, né? Porque eu gosto de ver o que Deus está fazendo. Eu sei que muitas vezes, inclusive a gente canta isso, né? Que até quando a gente não está vendo, o Senhor está trabalhando. E a gente realmente acredita nisso. Mas é tão gostoso quando a gente vê o que Deus está fazendo. Sei que Ele está fazendo coisas agora aqui no nosso meio, porque eu posso ver isso acontecendo. Nessa semana de comunhão eu escutei testemunhos, eu escutei histórias do que o Senhor está fazendo. E quando é bom, quando isso salta aos nossos olhos. De repente, a promessa se cumpre. E esse de repente muitas vezes envolve alguns anos de dedicação, de entrega, de espera, de confiança. Mas num determinado momento, nós vemos a promessa do Senhor se cumprindo diante dos nossos olhos. De repente, as coisas mudam. A história se transforma. De repente, acontece aquela transformação que durante tanto tempo você orou, você pediu, você fez aquilo que achou que estava ao teu alcance e não aconteceu, até que de repente, a transformação chegou. De repente isso aconteceu. Até que de repente, a cura chega. Aquilo que o Senhor tinha para você, saúde, força, vem sobre a tua vida. De repente, uma igreja que começa na sala de uma casa, com uma família que tudo o que tinha era uma promessa, uma palavra do Senhor, cresce. E olha só onde a gente chegou, fazendo o segundo culto no domingo. O primeiro culto já tinha aqui esse lugar lotado. E vou falar, quem de vocês aqui está achando que a gente já está precisando de um espaço maior? Hoje cedo eu já fui lá espiar a terra de novo, hein? Está acontecendo, continue orando, a gente está cada vez mais perto. Quem sabe já eu dou uma notícia boa para vocês aqui em cima. Mas de repente, amém. Mas de repente a gente vê isso acontecendo. E tudo isso fruto daquilo que Jesus fez. Fruto do amor dele por nós. Não existe na história maior evento, na humanidade, na história da humanidade, do que a ressurreição de Jesus. O calendário do mundo é dividido por esse acontecimento, pela vida desse homem. Antes e depois da vida dele. O calendário foi dividido. Inclusive teu aniversário, eu não sei qual é a tua crença, qual é a tua confiança, qual é a tua fé, mas o teu aniversário é determinado. Teus anos de vida são determinados pelos anos que você viveu, contados da data da existência desse homem.
Alguns aqui têm mais, outros têm menos, mas nossos anos de vida são contados a partir da vida de Jesus. Que nós possamos viver isso hoje de maneira real nas nossas vidas. Que aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário nos alcance, nos transforme. Não é saber que isso aconteceu, não é saber que isso existiu, mas é viver isso agora, no meu dia a dia, nas minhas decisões, nos meus relacionamentos, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, também nas minhas vitórias, que eu possa viver isso na minha vida hoje. Agora, eu estou falando aqui de esperança, que quem tem essa vida no coração, quem tem isso que Jesus conquistou na cruz, esse amor que é derramado sobre nós, tem uma esperança que parece que não acaba. Mas por quê? Nós somos as pessoas que têm mais esperança no mundo. E pensando nisso, eu lembrei de algumas razões. E a primeira delas que eu quero falar aqui é porque nós fomos perdoados completamente. Eu não estou te falando que foi um pouquinho. Eu não estou te falando que foi uma parte. Eu estou te falando que você foi perdoado na cruz, através de Jesus, através daquilo que Ele fez. Você é completamente perdoado. Jesus disse isso algumas vezes: eu vou morrer em uma cruz pelos seus pecados. Isso foi a primeira parte. Tá? E então eu vou voltar à vida para provar que eu sou quem sou. Essa seria a segunda parte. Entenda que se Ele não tivesse feito a segunda parte, a primeira não importaria muito, porque você falaria, não, foi mais um, foi um qualquer, mas Ele ressuscitou. Essas duas coisas caminham sempre juntas. Efésios 1:7 diz o seguinte: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Você consegue entender isso? E eu não sei de que maneira você chegou aqui hoje, mas eu quero te dizer, todos os que estamos aqui somos imperfeitos. E por isso nós carregamos arrependimentos, remorsos. Temos histórias e ocasiões das quais nós não nos orgulhamos, que fazem com que a gente sinta culpa, que fazem com que a gente sinta vergonha, que fazem com que a gente caminhe sem alegria. É interessante isso. Hoje cedo eu estava com a Érica lá dentro da igreja e de repente eu me lembrei de uma situação, de um erro, de uma decisão mal tomada. E eu olhei para ela no meio de um culto de Páscoa, onde eu devia estar celebrando. Eu olhei para ela e falei assim: você acredita que eu tenho um arrependimento de ter feito isso? E ali na hora, sabe quando a boca seca, só de você lembrar de um arrependimento que você tem? Aí já veio a Érica sendo Érica, né? Já, não, mas é o seguinte, você fez isso por causa disso, daquilo e daquilo outro, e já foi argumentando, querendo me levantar e falando, não é, isso não determina quem nós somos, não determina quem você é. Mas muitos de nós carregamos essas culpas, essas vergonhas, esses remorsos por onde nós vamos. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer que você ande culpado pela vida. Deus não quer que você ande pesado, carregado, sobrecarregado de vergonha e remorsos. Isso consome energia, isso consome tempo, isso não permite que você viva aquilo que o Senhor tem para você de verdade, porque você está preocupado com aquilo que você fez ou não fez, ou deixou de fazer. Deixa eu te falar, Ele morreu em uma cruz para te livrar disso, para que você pudesse viver vida verdadeira, para que você pudesse olhar para frente e experimentar aquilo que Ele conquistou para você. Existia um plano. Já falamos sobre isso aqui algumas vezes. O pecado nos separa de Deus. E Ele elaborou aí um plano para que nós estivéssemos conectados com Ele novamente. E quando a gente vê tudo isso acontecendo, vê Jesus naquela cruz, muitas vezes a gente começa a perguntar, mas quem colocou Jesus na cruz? E de repente alguém que pensa de uma maneira diferente já chega falando, não, com certeza, foi Judas, pastor, foi ele quem traiu Jesus. Ou de repente pode pensar, não, foi Pilatos, foi quem decidiu que ele devia ser crucificado. Ou foi Caifás, o sumo sacerdote, que exigiu que aquilo acontecesse. Ou foi o Império Romano que executou aquilo ali, que decidiu e executou que aquilo acontecesse. E eu quero te dizer que não, nenhum deles colocou Jesus lá.
E a resposta pode te impressionar um pouco. Mas primeiro, quem colocou Jesus na cruz foi o próprio Deus. Esse era o plano desde o princípio. Foi para isso que ele veio, para morrer pelos nossos pecados. Nós estávamos separados, nós não tínhamos acesso. E Jesus veio para abrir esse caminho, para nos levar de volta ao Senhor. Isaías 53, a partir do verso 6, diz o seguinte: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. E olha só o que era considerado perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Está andando segundo a tua vontade? Está fazendo só o teu querer? Está fazendo só as coisas que você quer fazer? Independente, autossuficiente? Quem está vindo aqui sempre sabe que a gente está falando que esse não é o nosso lugar. O nosso lugar é em comunhão, é em unidade, é vivendo como irmãos, é caminhando lado a lado. E a palavra vem e diz: cada um seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, falando de Jesus. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Olha isso. E é interessante porque quando você pega isso aqui, a gente está lendo isso aqui em Isaías. E tudo que ele está falando aqui, ele está falando como futuro. Isso aqui que a gente está lendo, na realidade, é uma profecia. Isso aqui já estava sendo dito 700 anos antes de Jesus chegar. Era um plano de Deus. Já estava planejado que isso aconteceria dessa forma. E segundo, quem colocou Jesus na cruz fomos nós. Fui eu. Foi você. Se nós não tivéssemos o pecado no mundo, ele não precisaria enfrentar a cruz. Romanos 4:25 diz o seguinte: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Nós colocamos ele lá. Mas nós não precisamos ter essa culpa, porque ele mesmo nos livra dessa culpa. Nós também temos muita esperança, porque nós não precisamos mais temer a morte. Foi Jesus quem afirmou isso: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o medo da morte é o medo número 1 da humanidade. É um medo universal. Se você perguntar em qualquer lugar, a maior parte das pessoas vão falar que o principal medo delas é morrer. E Jesus voltou à vida. Ele provou que há algo mais depois da morte. Ele provou que a morte não é o fim. E aqui entra uma questão muito clara, porque nós temos que parar de duvidar e crer de todo o nosso coração naquilo que ele veio fazer e no que ele conquistou para cada um de nós. O que você faria se você visse alguém que você enterrou 3 dias atrás caminhando pela rua? Por que você acha que os discípulos que antes estavam ali tão assustados, desesperados, frustrados, algum tempo depois eles estavam cheios de ousadia para enfrentar o que fosse? E uma das razões iniciais é que eles haviam visto Jesus. A palavra nos fala que durante 40 dias ele havia aparecido para várias pessoas. E esses homens ficaram 50 dias ali fechados, esperando que se cumprisse a orientação que foi dada para Jesus na véspera da sua morte, de que eles seriam cheios do Espírito Santo. Mas o que fez com que eles permanecessem? Homens que haviam deixado tudo, que haviam deixado suas vidas para seguir a um homem que havia sido crucificado, que havia sido morto. Eles haviam visto Jesus. Eles haviam confirmado que era realmente ele. A palavra nos fala de que ele teve inclusive encontros pessoais. Quando ele encontra com os discípulos, Pedro estava frustrado, lembra? Havia se decepcionado, já havia se afastado, tinha voltado para pescar, e Jesus fez questão de ter um encontro pessoal com Pedro.
às margens do Mar da Galileia. Vários de vocês conhecem a história, quando ele pergunta por 3 vezes para Pedro se ele o amava, e Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. E na terceira vez ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ou seja, sabe que eu errei, sabe que eu falhei, sabe o quão frustrado eu estou aqui agora, mas mesmo diante de tudo isso, do quão imperfeito eu sou, o Senhor sabe que eu te amo. 2 Pedro 1,16 diz o seguinte: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Atos 1,3 ainda diz o seguinte: depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Como muitas pessoas haviam visto Jesus, já não existia dúvida com relação a isso. Por isso a igreja começa a crescer, por isso os resultados são tão explosivos. Isso, combinado com a chegada do Espírito Santo, fez com que a igreja explodisse. Sinais e maravilhas aconteciam, as manifestações eram sobrenaturais, transformação de vida, curas, maravilhas acontecendo, e a igreja explode. E eu quero te dizer que quem duvida faz isso por escolha própria. Faz isso porque insiste em permanecer nesse lugar onde acredita que as coisas têm que acontecer na sua capacidade, no seu esforço, no seu tempo, segundo a sua vontade. E quem está falando aqui para vocês é alguém que esteve aí durante muito tempo, mas que no momento em que acreditou na promessa e começou a viver de verdade a palavra, isso é muito maior do que nós mesmos, e o Senhor tem algo hoje na tua vida, e você precisa simplesmente acreditar, e se entregar, e confiar, e entregar a tua vida nas mãos dEle, para que Ele possa cumprir, porque Ele já se entregou na cruz para que isso acontecesse. Falta o teu passo, falta a tua entrega, que você possa experimentar isso hoje. Além disso, nós somos uma igreja, o povo que mais tem esperança, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Na véspera da sua morte, Jesus falou do Espírito Santo, e ele falou de uma maneira tão clara, que era mais importante a chegada do Espírito Santo, que eles ganhariam mais com a chegada do Espírito Santo do que com a própria partida de Jesus. Por causa de todas as limitações que Jesus tinha, que o Espírito Santo não teria. Em Atos 1,8 ele fala: porém quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. 10 dias após esses 40 dias que Jesus esteve por aqui, após a sua morte, o Espírito Santo enche os discípulos. Eles ficam irreconhecíveis, eles são transformados pelo poder de Deus. E quantas vezes a gente olha para trás para olhar o que eles viveram, mas hoje eu posso ver aqui na nossa família vida, pessoas que estão irreconhecíveis, porque foram cheios do Espírito Santo e têm vivido transformação. Aqueles que eram medrosos passam a ser corajosos, eles mudam de desesperados para esperançosos, eles deixam de ser duvidosos para caminharem com confiança e fé. Foi o Senhor quem prometeu, é a palavra dele quem nos fala, então a gente caminha em fé, aleluia, não atrapalhando, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você tem ideia do que é isso? De confiar no Senhor a tal ponto de deixar os teus medos, as tuas inseguranças, as tuas incertezas de lado e saber que Ele é fiel para cumprir a palavra dEle, muito além do que você pode pedir ou pensar. É Ele quem está aqui te dirigindo, é Ele quem está aqui te enchendo, é Ele quem está aqui te falando. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Milagres aconteciam, vidas eram transformadas. E eu quero que você saiba de algo muito importante aqui. O mesmo poder que levantou Jesus da morte está disponível para você e para mim hoje. O mesmo poder, é a palavra do Senhor quem me fala. Como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Sempre tem a condicional, né?
os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se levantasse ao seu lado direito no mundo celestial. Efésios 1:19. Agora eu quero te perguntar algo. Se o Espírito de Deus pode levantar um homem da morte, depois de 3 dias, ele não poderia fazer qualquer coisa por você? Se o Espírito de Deus pode levantar um homem da morte, você acha que ele não pode ressuscitar um casamento? Você acha que ele não pode ressuscitar uma carreira? Você acha que ele não pode ressuscitar teus sonhos? Você acha que ele não pode transformar as situações que você está vivendo hoje, que para você parecem impossíveis? Você acha que ele não pode fazer isso hoje? Você acha que ele não pode te levar a viver uma nova realidade, onde você perdoa, onde você vive em comunhão, onde você caminha de acordo com a vontade perfeita do Senhor para a tua vida? Para ele é fácil fazer tudo isso. Agora, por que isso não acontece? Será que muitas vezes nós não estamos receosos, nos afastando daquilo que o Senhor tem, querendo fazer as coisas de uma maneira que nós entendemos? Querendo fazer as coisas de uma maneira que a gente consiga ver sentido naquilo que está acontecendo? Deixa eu te falar, esse é o lugar do milagre. É nesse lugar onde nada faz sentido para você. É nesse lugar onde os teus recursos não podem te ajudar. É nesse lugar onde os teus contatos não têm o que fazer por você, que você vai viver aquilo que o Senhor de verdade tem para a tua vida. Para Ele é fácil, Ele pode fazer qualquer coisa na tua vida. Ele tem poder para te livrar desse passado que te maltrata tanto, dessas lembranças, dessas memórias que insistem em te fazer parar, que não te deixam dar esse passo de entrega total, que não te deixam confiar de maneira integral naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Ele tem poder para te fazer começar outra vez, ainda que você tenha chegado aqui no ponto mais alto da tua vontade de desistir de tudo, de parar, de abandonar. O Senhor tem poder para transformar isso. Ele tem poder para mudar hábitos. Ele tem poder para transformar histórias. Ele pode mudar todas as coisas. Basta você entregar a tua vida nas mãos dele hoje. Basta você reconhecer esse sacrifício feito na cruz do Calvário. A questão é que muitas vezes a gente está de costas para aquilo que ele fez. A questão é que muitas vezes a gente está falando: Senhor, quando eu terminar aqui, se não der certo, então eu dou atenção para aquilo que o Senhor tem. Muitas vezes a gente deixa o sacrifício de Jesus na cruz como o último recurso desesperado. A gente tenta tudo primeiro. Quando nada dá certo, a gente fala: então vamos lá mesmo, né? E eu não estou falando aqui para te criticar, estou te falando de alguém, alguém que viveu isso que está falando. E que hoje olha para trás e fala: por que esperei tanto? Por que demorei tanto? Por que lutei tanto para estar nesse lugar onde eu estou hoje? Por isso eu te digo: entrega, confia, descansa. Olha e recebe esse sacrifício que Jesus fez na cruz e aquilo que Ele conquistou. E que é derramado hoje sobre você. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos está aqui hoje. Aleluia, Ele habita em você para transformar a tua história, para te levantar e te fazer viver uma vida abundante, intensa, vida verdadeira. Vida verdadeira. Para de tentar, para de resistir, para de insistir do teu jeito e se entrega para aquilo que o Senhor tem na tua vida. Dá a volta hoje, se volta para o Senhor e para o sacrifício que Ele fez naquela cruz. Sabe por que nós somos tão cheios de esperança? Porque Deus nunca deixa de nos amar. Nunca deixa de nos amar. Jeremias 31:3 diz o seguinte: eu vindo de longe, apareci a eles, povo de Israel. Eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Quanto dura um amor eterno? O amor dele é eterno. Ele dura para sempre. Deixa eu te falar aqui, eu preciso que você saiba disso. Você não pode fazer Deus parar de te amar. Será que você consegue entender isso hoje? Você muitas vezes se coloca num lugar onde você fala: não, mas o que eu fiz é imperdoável. Não, mas o que eu fiz anula aquilo que o Senhor me falou. Não, mas o que eu fiz não me exclui da promessa do Senhor para a minha vida. Deixa eu te falar, você não consegue fazer o Senhor parar de te amar.
O amor dele sobre nós é eterno. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança e amor. João 3,16, o Marton já citou aqui hoje. Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Você tem coragem de fazer isso? Tem coragem de entregar o teu filho que você tanto ama? Passei por uma situação hoje cedo com o Beto chegou hoje, na hora que acordou, veio falar comigo e falou: ô pai, você viu a luta ontem? E eu estou totalmente desconectado de luta, não sei nem que tinha tido luta ontem. Daí eu falei: que luta, filho? Ele falou: pô, do Alex, né? Alex Pereira contra Israel não sei o quê. E me contou toda a história, que o cara já tinha ganhado 3 vezes, o brasileiro já tinha ganhado 3 vezes do outro cara, e que se ganhasse essa vez ia ser uma vergonha para o outro, que é 4 derrotas. E aí fui ver os vídeos com ele, fui ver a luta, o momento lá. E quando eu vi aquilo, eu falei: filho, tem uma coisa que eu nunca queria que você fosse, era esse tipo de lutador, cara. Porque, não por nada, mas é porque eu não ia aguentar te ver tomando soco na cara e te ver sofrendo dessa maneira, né? Não ia aguentar. E eu que sou pai, que sou uma pessoa falha, né? Já vivo isso, já experimento isso. Deus deu o seu Filho por amor a cada um de nós, a esperança. O Evangelho é uma mensagem de esperança, de amor. Ele entregou seu Filho para que nós tivéssemos vida. E Ele quer que nós sintamos esse amor. Enquanto isso não acontecer, enquanto nós não formos alcançados por esse amor, nossa vida vai continuar, nós vamos continuar simplesmente existindo. A gente não vai viver de verdade. E eu quero te dizer que quando esse amor te alcançar de verdade, ele não só vai te alcançar, mas você vai querer compartilhar isso com quem você puder. Você vai querer levar isso para quem você puder. O amor de Deus muda quem nós somos. Ele transforma a nossa maneira de enxergar a vida. Ele transforma a nossa maneira de ver as pessoas. Ele muda tudo. E aí João, capítulo 13, vem e me ensina: eu lhes dou esse novo mandamento, amem uns aos outros. Por isso aqui na igreja a gente insiste tanto no abraço, a gente insiste tanto na ligação, na mensagem, no grupo. A gente não quer que ninguém se sinta sozinho. A gente não quer que ninguém passe desapercebido, porque a palavra do Senhor me fala que nós precisamos nos amar. Sabe como que a gente precisa se amar? Sabe qual que é o nível? Assim como eu os amei. E o que Ele fez por nós? Você sabe pelo que você estaria disposto a morrer? Você consegue responder essa pergunta? Porque isso vai mostrar o que você ama. E Ele fala: assim como eu os amei, amem uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Não é pelo quanto você conhece a Bíblia, não é pelo quanto você sabe falar, tocar. A gente ama tudo isso, como a gente ama fazer o que a gente faz aqui com excelência. Mas a palavra me fala que as pessoas vão saber que nós somos discípulos do Senhor pela maneira como nós tratamos um ao outro. Quando esse amor te alcançar, ele não vai ser só para você. A transformação começa em você, mas não tem como ficar só aí. Ela transborda, ela começa a afetar tudo que está à tua volta. E se a gente vai para 1 João, aí vem um texto mais... esse pega forte, vai mais direto. Ele fala: a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é essa: quem não faz o que é correto, ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Fica aí a dica: não é filho de Deus. É o que é correto, não é o que você acha, não é o que você se sente bem fazendo, não é o que você concorda ou deixa de concordar. Se você não faz o que é correto e não ama o seu irmão, não é filho de Deus. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Por isso a gente faz tanta questão aqui das pessoas. Por isso a gente passa tanto tempo junto. Por isso a gente investe. Não é gastar tempo, é investir tempo, porque o retorno é garantido. A gente investe tempo em quem está do nosso lado.
nessas pessoas que o Senhor tem colocado um amor no nosso coração que não dá nem para explicar. Sabe quando você fica olhando e rindo, muitas vezes olhando fotos, ou simplesmente se lembrando de como foi a semana, ou de como foi o fim de semana, com as experiências que nós tivemos, com os lugares que nós coincidimos, com as conversas que nós compartilhamos, e você começa a sorrir se lembrando que o cuidado do Senhor está aí nesses detalhes, nas cafeterias, nas trilhas, nas conversas, nos grupos de WhatsApp, onde for que você está compartilhando tempo, nos sleepovers, né? Para os adolescentes, é claro. Hoje a gente não consegue mais, né? Outro dia eu fui num acampamento com um cunhado meu, e a gente ficou no mesmo quarto, e aí eu conversando com ele, daqui a pouco quando eu terminei de falar, já não respondeu mais, dormiu. Me deixou falando sozinho. A gente está nesse nível, né? No sleepover não dá mais. Mas compartilha a vida, compartilha amor, se preocupa com alguém, manda uma mensagem, porque o Senhor está falando que é aqui que a gente mostra esse amor que nos alcançou e que nos transformou. Quando Deus vem para nossas vidas, nós conseguimos amar até quem a gente antes tinha dificuldade em fazer isso. Foi o que Paulo viveu. Ele estava a caminho da Síria, estava no caminho de Damasco, e ele tem um encontro com esse amor. Esse amor é uma pessoa. E ele tem um encontro com esse amor e tudo muda. Ele era um terrorista religioso e tudo muda. Ele começa a amar quem ele perseguia. Ele começa a amar aqueles que ele buscava acabar com a vida deles. Deixa eu te dizer, sem amor nós não somos nada. A cruz é amor. O Evangelho é amor. Aquilo que nós temos vivido aqui é baseado no amor. Nós temos esperança porque nós sabemos o porquê nós fomos criados. E tem gente que consome a vida inteira tentando responder essa pergunta: para que eu existo? E quem não pode responder essa pergunta sempre vai sentir um vazio dentro de si. E vai tentar preencher esse vazio com coisas que não podem fazer isso, que não podem preencher esse vazio. Deixa eu te falar, não é dinheiro, não são prazeres, não são posições, não são relacionamentos de negócios, etc, e etc. Não é isso que vai preencher esse vazio que você sente. E hoje a gente não tem nem tempo para entrar aqui, mas a Bíblia está cheia de versículos que respondem qual é o seu propósito. Para a gente saber isso, a gente precisa ter contato com ela, a gente precisa passar tempo com a Bíblia aberta. A gente precisa buscar na palavra do Senhor as respostas que, quem sabe, tem te afligido a vida. Mas deixa eu deixar um gostinho aqui só na sua boca. Salmo 138:8 diz o seguinte: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Seu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a razão pela qual você tem um propósito na tua vida é porque você tem um Criador que te ama e que te chama para um relacionamento pessoal, que te traz para perto. Deus sempre age com amor com relação a nós e como Ele nos ama. Jeremias 29 diz o seguinte: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que estou falando. O plano de Deus para a tua vida é bom, mesmo quando a gente não entende em determinados momentos o que está acontecendo, para onde a gente está indo, o que isso está virando. O plano de Deus continua sendo bom. João 10:10 diz que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida completa, vida de verdade, vida abundante. Se você não viver de verdade essa reconexão com o Senhor, você jamais vai deixar de simplesmente existir, de simplesmente cumprir tabela, de passar sem ter significado, sem ter propósito. Já quando nós nos reconectamos com o Senhor, a nossa vida passa a ter sentido. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, mas sempre passa pelo amor. Quando você sabe para o que você foi criado e está vivendo isso,
até as coisas que parecem ser ruins vão te ajudar, vão te levar para o lugar que o Senhor tem para a tua vida. Marcos é muito direto quando ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Somente vivendo o que Deus tem para nós vamos nos sentir totalmente completos. E para acabar aqui, já para a gente ir finalizando, por que nós somos o povo com mais esperança nessa terra? Porque nós temos uma casa eterna esperando por nós. Você sabia disso? O que nos espera é indescritível. 1 Coríntios 2:9 diz: todavia, como está escrito, olho não viu, ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero encontrar com Jesus. Eu quero estar de frente com o meu Criador. Eu desejo isso com todo o meu coração. E desde uma experiência muito forte que eu vivi na minha vida pessoal, eu não abro mão disso de jeito nenhum. E a gente sempre fala lá em casa: vamos para o céu e vamos levar muita gente com a gente. Quando eu estiver ali, me encontrando com o meu Criador, eu quero que você esteja lá também. Eu quero que você tenha essa esperança viva dentro do teu coração. E para que você entenda um pouquinho do que eu estou falando aqui, eu quero ler com vocês Apocalipse 21, que diz o seguinte: então eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já se passaram. Essa é a esperança que nós temos. É por isso que nós estamos aí sempre olhando para aquilo que é eterno, que nada nos para, que nada nos afasta daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso a ressurreição de Jesus nos enche de esperança. Fomos perdoados, não precisamos mais ter medo da morte, temos o Espírito Santo em nós, somos amados por Deus, sabemos o nosso propósito e temos uma morada eterna. Eu oro para que você tenha essa esperança viva hoje, e desejo isso para cada um de nós que estamos aqui, para cada um de nós. Que ninguém saia daqui hoje com a dúvida: se a minha vida acabasse hoje, o que aconteceria comigo? Que pelo contrário, você tivesse esperança nesse dia, que seja algo real e vivo, que transforme a tua existência aqui agora. Quantas vezes eu falo para as pessoas isso: não, mas o que você acredita, pastor? Como é que vai ser? Como é que vão ser os fins dos tempos? Sempre eu falo para as pessoas, independente do que a gente for conversar aqui agora, viva hoje, preparado, como se teu encontro se você fosse ter um encontro com o Senhor agora, nesse instante. Esteja preparado, deseje isso de todo o teu coração. Quero ler um último texto, João 14, verso 2, diz: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia! É aí que queremos estar. Você quer vida na tua vida? Quer experimentar esse amor transformador? Ele te chama para perto dele hoje. Eu só posso te dizer: vem, 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 se aproxima dele e viva tudo aquilo que ele tem para você, em nome de Jesus.